Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Enfim, acabou o martírio de toda a torcida colorada, que foram essas malditas eleições. O futebol do clube não andava mal das pernas. E não anda mal. É um time competitivo, que está sempre brigando por títulos. Embora a gente tenha que compreender que todos querem títulos e todos ficaram muito frustrados com a última gestão que nos presidiu, mas dá para entender, né? A gente vinha totalmente destruído e desde 2015, quando a gente sim tinha um bom time e gastava bastante, a gente passou, depois do rebaixamento, a ter menos renda e ser um pouco, ter uma incapacidade de investir e trazer os grandes jogadores que a gente trazia quando a gente chegou na semifinal da Libertadores, nos outros anos. Mas é importante também colocar que a gente tem que apoiar o Barcelos, por mais que não seja o candidato de muita gente, e para mim ele parecia ser o melhor candidato nas propostas, só que a gente sabe que muitas vezes nem sempre aquele que apresenta as melhores propostas, que fala bonito, realmente ele manja daquilo e ele vai fazer aquilo. Vamos ver, né? É um clube de futebol, vamos esperar que ele consiga trazer títulos, e se ele trazer o Miguel Ángel Ramírez, já ganha pontos. Porque o Miguel Ángel Ramírez é um grande técnico, é um técnico estudioso, um técnico que utiliza a base, um técnico inteligente que sabe o que o futebol moderno pede, e provavelmente ele não vai nos deixar na mão, até porque a cultura europeia, os técnicos eles gostam de ficar cumprir o seu contrato, ficar um bom tempo no clube, é diferente, eles honram a palavra. Com toda essa quebra institucional que aconteceu dentro do nosso clube, a gente ainda tem, a gente vê que a gente tem por onde ir, porque diferente, agora a gente falando um pouco do futebol de hoje com Abel Braga, diferente do que acontecia antes, que o Codê só chorava, só reclamava, o Inter atravessando uma crise desgraçada na política, não tendo os 3 jogadores lesionados, mas o Abel não reclama, e tendo pouco tempo de trabalho. Por favor, são 7 jogos, e mesmo assim o time não desempenhava, não mostrava tudo aquilo, porque a gente pode lembrar o jogo contra o Coritiba, se pode lembrar os 2 jogos contra o Atlético Goianiense, que foram muito fracos. A gente pode lembrar o jogo do Flamengo, que depois dos 20 do segundo tempo a gente morre. E cadê aquela utilização dos garotos? Praxedes, Speglow, Caio Vidal, esses outros garotos. Os garotos deveriam ter tido chance, não agora, mas o Abel corajosamente está colocando. Mas eles deveriam ter tido chances lá no início da temporada, lá no Gauchão. Aliás, eu espero que o Alessandro Barcelos faça isso. O Gauchão tem que ser para os jovens iniciarem. Aí depois o time titular tem que fazer uma pré-temporada boa. Aí depois que terminar a pré-temporada, tiver na ponta dos cascos, bem preparado fisicamente, aí parte para o final do Gauchão, ou parte para as fases finais do Gauchão, se a gente estiver classificado, mas a gente tem que colocar essencialmente nas 10 primeiras partidas, vamos dizer assim, os jovens, e azar do que aconteça. O time titular só tem que entrar no Gauchão quando tiver a sua pré-temporada terminada e tiver perfeito, na ponta dos cascos, para as demais competições. Infelizmente essa eleição nos desgastou, essa eleição fez muito mal. Eu espero que exista pacificação. Acho que essa destruição deve ter acontecido desde o, bem dizer, do nosso rebaixamento. Foi naquela hora, quando o Vitório Pífero, na sua arrogância,
em vez de ter deixado o Aguirre, porque eu entendo, né, uma eliminação em semifinal de Libertadores sempre é ruim, mas só que se tivesse deixado o Aguirre, provavelmente a pontuação que a gente tinha no Brasileirão do ano antes de vir o Argel Fuchs, a gente teria melhorado. E a gente poderia ter, naquele mesmo ano, conquistado uma vaga na Libertadores, ter feito alguma coisa do gênero. Mas só que ele preferiu demitir. Aí a demissão dele nos gerou uma humilhante goleada no Grenal e que nos fez ter o horroroso Argel Fuchs como técnico. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, que toda a torcida sabe. Mas vamos superar isso, infelizmente aconteceu. O que a gente tem que fazer e tem que ficar marcado é que a gente tem que manter a estrutura do time, o esqueleto do time, Moledo e Cuesta, que é uma dupla que se complementa. O lateral Saravia tem que arrumar um jeito de ficar, porque daí a gente vai ter na direita Saravia, Heitor e Lucas Mazzetti. Vai estar perfeito o triozinho para todas as competições. Aí na esquerda a gente tem o Léo Borges, e se o Moisés continuar jogando o que ele jogou contra o Boca e contra o Botafogo, eu acho que até para reserva ele serve. Eu tentaria o Léo Borges e caso fosse necessário contrataria, mas só que com o Miguel Ángel Ramírez, acho que, vamos dizer assim, que pelo menos uns 40% do time, a 50% do time vai ser de garotos, vamos dizer assim, acho eu, acredito, mas que vai ter um bom número de garotos, vai ter. Mas, como eu falei, a gente tem uma estrutura boa de time. Tem que mandar alguns jogadores embora? Tem que mandar. Nem que seja tu empresta esse jogador e paga metade do salário, já livra um pouco a folha. Nem que seja para fazer trocas. Tenta fazer um pacotão e trazer 2, 3 jogadores de nível. A gente tem que ter um time titular bom, reservas de um bom nível. E os terceiros reservas têm que ser sempre da base. E todos os jovens da base e os jovens que a gente traz de outros clubes que tenham capacidade de performar tem que ser ou reserva, ou titular, ou alternar entre reserva e titular. Porque daí a gente vai ter um grupo forte e coeso para todas as competições. Num cômbito geral, vamos ver o que vai acontecer, né? A gente quer que tudo dê certo, apesar de algumas coisas nebulosas a respeito do Barcelos, muito pelo partido que ele fazia parte. A gente fica um pouco preocupado, né? Porque lideranças desse partido conseguiram destruir o país. Mas talvez a gente tenha que dar um voto de confiança para o Barcelos e talvez ele não tenha mais esse pensamento, não comunga mais dos pensamentos do PT. E acho que sim, ele vai fazer com que o que importe seja o clube e a instituição que está tão machucada. Só que, primeiramente, ele tem que fazer a união. É importante a união de todas, pelo menos da maioria das chapas, sem guerra política e todo mundo torcendo para o Inter, para a instituição. A instituição é muito maior que qualquer pessoa. A valorização da base, os jogadores da base têm que ser peças fundamentais, nem que seja entrando ou titular, porque em todos os nossos grandes títulos a gente tinha jogadores da base que nos renderam muito dinheiro e que nos deram capacidade para que no ano subsequente a gente pudesse trazer 3 bons jogadores, porque a gente vendia um jovem muito talentoso e bom por um bom valor e trazia 2, 3, 4 de excepcional nível. Assim a gente vendia um jovem e conseguia dar um corpo mais forte para a equipe titular. Tanto que a gente sempre teve times fortes que faziam um bom confronto contra todos os times que nos cabia enfrentar. Eu desejo toda a sorte do Barcelos e que a transição seja a melhor possível, até porque o Abel Braga é nosso ídolo, um homem incrível, que foi uma pena ele não ter passado na Libertadores, porque eu queria uma melhor sorte para ele, porque desde a morte do filho dele, ele nunca se reencontrou. Ele é um cara tão querido, ele merecia uma melhor sorte.
Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que venha o Miguel Ramírez, mas que o Abel possa deixar um bom legado. E acho difícil ele ficar, mas é isso aí. Valeu, torcida colorada.